Bom dia a todos, né? Boa noite ainda, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Meu nome, Diego de Lúcifer, feiticeiro de Quimbanda, sacerdote de Umbanda e mestre de alta magia, né? E também sou iniciado em Ifá, Babalaú. E hoje eu vou gravar um vídeo. Não sei se eu deveria de gravar esse vídeo, mas é bom a gente... É mais um vídeo que aqui eu não tô querendo meter o pé ou querer desmerecer ninguém, mas tinha passado na live do Logan Cassi, né, lá no TikTok, e tava vendo a situação que aconteceu com o Bruxo Malagueta. E não tô querendo ganhar hype no que como aconteceu com ele, mas o que aconteceu com ele não é só com ele, já aconteceu com várias pessoas, né? Então, a situação do Bruxo Malagueta a gente precisa analisar e refletir. Então esse vídeo aqui é mais para você refletir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Tá rolando aí, né, nas redes sociais, a situação que aconteceu com o Bruxo Malagueta, com relação dele ter ido, feito a iniciação dele em Ifá, e ele ter feito lá a iniciação dele em Oiá, né, na Nigéria. E aí aconteceu uma situação bem simples. O rei de Oió simplesmente não reconhece o título que o bruxo Malagueta conseguiu lá em Oiá, né? Por ele ser bruxo. E aí vamos fazer uma reflexão. Um cidadão, ser humano, mesmo que tenha alcunha de rei, ele pode invalidar daquilo que o sagrado aceitou como válido. E aí, não obstante, o caso do rei de Oió não se parece muito ou não é tão diferente quanto o caso de muitas coisas que acontecem aqui no Brasil. Ou seja, não é porque é Nigéria que é diferente do Brasil, não. Muito pelo contrário. O que o rei de Oió fez com o bruxo Malagueta acontece com muitos locais aqui, inclusive no Brasil, né? Como assim, Diego? Acontece? Sim, vamos lá. Muitos se intitulam sacerdotes, babalorixás, babalaôs, tatas, mametos e por aí vai, né? E aí recebem um adepto para fazer algum tipo de iniciação, ou o próprio sacerdócio, ou coisa do tipo, né? Ele paga dinheiro muitas das vezes suado, né? Paga ali o dinheiro para fazer as obrigações e ter ali o seu reconhecimento pela espiritualidade através dos ritos que ali foram propagados, né? Só que aí, por algum motivo ou outro, né, o sacerdote ou a sacerdotisa invalida esse tipo de situação. E, infelizmente o ser humano faz esse tipo de situação, sim. Você faz uma iniciação, você faz uma ritualística, você faz um sacerdócio, você faz qualquer que seja a obrigação ou iniciação. E aí o cidadão, por algum motivo ou outro, dá na cabeça dele e chega e fala: não, o que o fulano de tal fez está invalidado. Não vale. E aí tem N motivos para a pessoa fazer isso. Na verdade, não existe muito o que explicar. Existe só uma coisa bem simples: a vaidade do ser humano. Como assim, Diego, a vaidade do ser humano? Sim, o rei de Oió não é tão diferente dos sacerdotes que nós temos aqui no Brasil. Por que não é tão diferente? Você vai, gasta o seu dinheiro suado para você fazer a sua iniciação, para você fazer algo para o seu sagrado. E aí, no final das contas, sim, o sagrado aprova. Tá tudo correto, tá tudo certinho, tá tudo aprovado, tá tudo de boa, né? Mas aí vem um FDP e fala que aquilo que você fez está invalidado, que nada do que você fez,
que nada do que você, né, conquistou, que aquela ritualística não valeu e por aí vai. E aí vai tentar invalidar isso de alguma forma. E aí qual é a reflexão que eu vou ter agora nessa situação? Eu já venho batendo nessa tecla várias vezes e vou bater nessa tecla de novo. Seja um babalaô, babalaô de ofício, né? Porque existe dois tipos de babalaô. Existe o aô e fá, que é o cara que é um babalaô, mas ele não tem isso como ofício. E existe o babalaô que ele nasce com o ofício para aquilo. Então, ou seja, quando ele faz o itefá dele, quando ele faz o itefá, que foi o meu caso, você se torna um babalaô, você se torna um babalaô de ofício. Ou seja, você vive do sacerdócio. E isso está atrelado ao seu destino, o ifá. Por quê? Porque quando você se inicia, você faz o itefá. Ixefá é outra situação. Mas as pessoas têm propagado uma situação muito simples. Você faz o ixefá. E tem muita gente que vem com o ixefá e acha que é babalaô. Não. Para você se tornar um babalaô de fato, você tem que fazer o itefá. Itefá, que é a iniciação de fato para ifá. Assim como as iniciações, cada orixá, no caso do culto tradicional, cada orixá é uma iniciação diferente. Exemplo, você vai fazer uma iniciação para Ogum, um sacerdote de Ogum vai te iniciar para Ogum. Se você vai se iniciar para Xangô, é diferente do Brasil, em que no candomblé você se inicia para todos os orixás, entre aspas. No Molocô também quase a mesma coisa e por aí vai. Então aqui no Brasil, por exemplo, você se inicia para um determinado orixá e você tem a outorga quando você chega aos 7 anos, que você completa o seu ciclo, você completa os 7 anos e aí você vai e se torna babalaô, tateto e por aí vai. E aí você pode iniciar pessoas não só para o seu orixá, como você pode iniciar pessoas para outros orixás, certo? No culto tradicional é diferente. No culto tradicional, se você é iniciado para um determinado orixá, você só pode iniciar a pessoa naquele orixá que você é iniciado. Ou seja, você só dá aquilo que você tem. Ou seja, se você é iniciado para algum, você só pode iniciar pessoas para algum. Se você é iniciado para o Batalá, você só pode iniciar pessoas para o Batalá. É assim que funciona no culto tradicional, certo? E Ifá é a mesma coisa. Você só pode iniciar uma pessoa se você tiver o seu itefá feito, e não é só ter o itefá feito, você também precisa, né, ter sido ou ter recebido o Odu que te dá outorga de você se tornar um babalaô de ofício. E aí sim, você se tornar um babalaô de ofício permite que você se torne um cara que vai se tornar lá na frente o Oluô, né? E aí leva mais ou menos, aí vai depender de tradição, família para família, né? Alguns levam aí 1 ano, 6 meses, alguns aninhos para você se tornar um babalaô de ofício, né? Então não é só você passar pelo itefá, não é só você passar por todo o rito, sacar o seu Odu, né? Aí tá, sacou o Odu, você tem aquilo ali como ofício. E aí o seu Oluô, né, vai te treinar, vai te ensinar tudo o que você precisa fazer para você fazer outras iniciações posteriormente. Então sim, acontece esse tipo de situação, né? Aí você gasta o teu dinheiro todinho para você fazer uma iniciação, para você fazer obrigações, para você fazer certas coisas. E aí, beleza, o sagrado aceitou. As obrigações foram feitas, o sagrado aceitou, tá tudo nos conformes. Segundo o sagrado, tá tudo nos conformes, tá tudo ok. Mas, segundo um cidadão, um ser humano de carne e osso, não, você não tá com os seus... o que você fez, tudo que você fez não valeu de nada. Não valeu de nada. E aí fica uma pergunta.
Diego, então quer dizer que foi isso que aconteceu com o bruxo Malagueta? Não só com o bruxo Malagueta. Várias são as pessoas que passam por isso. Pessoas que se iniciam na quimbanda, pessoas que fazem as suas obrigações e aí de boca recebem o título. Tá tudo confirmado, tá tudo nos conformes, o espiritual reconheceu, tá tudo reconhecido no espiritual. Mas aí o ser humano aqui do lado de cá, invalida aquilo que você fez. Não, você não fez. Não tem validade, não tem porra nenhuma, né? Infelizmente, o que isso se chama? Em português se chama estelionato. Por que estelionato? Porque você pagou para fazer um ritual. Você pagou para fazer obrigações. Você cumpriu os ritos. No espiritual, tá tudo ok. Mas o cidadão que fez aquilo simplesmente invalidou. Por N motivos ele invalidou. Falou, não, aquilo que você fez não valeu. Então, em português e na justiça brasileira, isso se configura estelionato. Sim, você pagou para você ter algo e não teve. Você pagou para ter algo e você não teve. Ah, Diego, mas aí você está falando de profanar ou comercializar o sagrado. Não, não tem a ver com comercializar o sagrado. A verdade é, vamos falar logo o português correto e vamos sair um pouco do mundo da fantasia religiosa. Todo religioso ele é um prestador de serviço. Sim, todo religioso ele é um prestador de serviço. A partir do momento em que você procura um sacerdote, seja ele de qual que seja a vertente, vai fazer um trabalho, vai fazer uma iniciação, vai fazer obrigações, vai fazer o que for, você é um prestador de serviço, você está prestando serviços. Mesmo que sejam serviços religiosos, mas você está prestando um serviço para alguém. Então, você precisa fazer muitas coisas. Emitir nota, diploma e outras coisas. Então você precisa fazer isso. O problema é que hoje as pessoas, não sei se come merda, não sei que porra que acontece com as pessoas, e principalmente com sacerdotes. A pessoa ganhou um cargozinho, né? Fala um cargozinho porque pra mim sacerdote é cargozinho. Porra, Diego, mas você fala... Sim, eu sou sacerdote. Eu vou falar a verdade. Eu ter me tornado sacerdote não ganhei porra nenhuma. Muito pelo contrário, ganhei foi dor de cabeça. Ser um feiticeiro pra mim tá muito melhor. Por que tá muito melhor ser feiticeiro hoje? Porque ser feiticeiro me habilita a fazer meus jogos, me habilita a fazer trabalhos. E fazer trabalhos com clientes é bom. Por que fazer trabalho com clientes é bom? Você faz o trabalho, o cliente te paga, você dá o resultado e pronto, não tem encheção de saco. Não tem encheção de saco. Então o trabalho espiritual, a consulta oracular, é muito melhor do que você ter que fazer obrigações para as pessoas, iniciar pessoas, fazer obrigações para as pessoas. E normalmente iniciações você não tem lucro de porra nenhuma, a verdade é essa, né? Iniciação você quase não tem lucro de porra nenhuma, né? E ainda o cara sai falando mal da tua iniciação. Aí procura uma outra casa, procura um outro sacerdote, o outro sacerdote vai lá também e faz a mesma coisa. Fala que o teu... Aí, o outro sacerdote vai invalidar aquilo que você fez. Ainda tem mais essa ainda. O cara sai da tua casa, as obrigações estão feitas, o sagrado aprovou, tá tudo ok. Aí vai na porcaria de um outro sacerdote. E aí o outro sacerdote, nem sei se ele vê isso no jogo, nem sei se ele analisa essa situação no jogo, né? Nem sei se ele sabe ler um jogo, a verdade é essa. Não sei nem se ele sabe ler um jogo. E aí vai falar que a tua iniciação está invalidada, que aquilo que você fez está inválido. Então, você suou para conseguir dinheiro que você não tinha,
Muitos são as pessoas que ficam até endividadas para fazer iniciações sem ter condições. O cara vai lá, faz a iniciação, faz as obrigações, faz tudo, para depois ele sair de uma casa e ir para outra casa e a porcaria do outro sacerdote chegar e falar: ah, o que você fez não vale. Porque tá faltando X coisa, tá faltando uma galinha, tá faltando um obi, tá faltando um búzio, tá faltando alguma coisa, sempre tá faltando alguma coisa. E aí quando você vai perguntar pro cara, tá, se tá invalidado, o cara não vai querer perder, não vai querer ter prejuízo. Aí ele vai querer resolver essa situação. E aí vai ter que pagar mais caro para resolver a situação. Porque se ele na outra casa onde ele se iniciou, ele pagou 15 mil, 20 mil, um cara para resolver esse problema ele não vai cobrar menos de 20 mil. Isso é certeza. Né? Então, nós estamos vivendo essa situação há anos dentro da religião. No Ifá, no culto tradicional, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, em tudo quanto é o culto. Você fez algo, tá lá no espiritual, o espiritual aprovou, tá tudo certinho. Mas aí vem um ser humano que eu não sei se fumou droga, não sei se comeu merda, não sei que porra que aconteceu. Ele não sabe ler a porra de um jogo, talvez não saiba, né? Porque tem muita gente que não sabe nem ler jogo, não sabe nem fazer uma leitura oracular decente. E aí vai falar: ah, aquilo que você fez está invalidado. Ou vai fazer como o próprio rei de Oió, vai meter o pé, vai falar assim: foda-se, eu sou o rei dessa porra, então agora essa merda está invalidada. Então, o que aconteceu com o bruxo Malagueta, com outras pessoas, isso acontece quase que diariamente. Diariamente você tem alguns casos de pessoas que caem nesse tipo de golpe. Porque pra mim isso é golpe, isso é estelionato, isso é crime. O cara pagou, o cara suou pra ter o seu, né, o seu rito, pra ter as suas coisas. Cara, literalmente muitas das vezes fizeram igual eu fiz. Tirou dinheiro de comer, tirou dinheiro da comida da minha casa, que era dinheiro para me botar na minha casa para comer, gastou dinheiro e se fudeu. A minha sorte é que eu tenho orixá, a minha sorte é que eu tenho Exu. E aí eu tive realmente que gastar dinheiro para resolver os BOs que eu fiz em outros locais. Só que quem tem orixá, quem tem Exu de fato, consegue. É aquela situação. Se você se levantou uma vez, você consegue se levantar de novo. E se consegue se levantar quantas vezes tiver que se levantar. Quem faz riquezas, quem faz dinheiro, né? A verdade é, quem faz dinheiro, ele pode ficar sem aquilo, mas ele consegue fazer dinheiro de novo. Foi o meu caso que aconteceu. O meu caso não foi igual o bruxo Malagueta, mas aconteceu um caso comigo similar a isso, né? Mas eu levantei a cabeça, não fiz porra nenhuma, levantei minha cabeça e corri atrás, e fui correr atrás do prejuízo. Paguei meu prejuízo. Hoje sou babalaô, hoje sou mestre de alta magia, feiticeiro de quimbanda e sacerdote de umbanda. Então hoje eu sou. E corri atrás do prejuízo, né? Diego, mas aí é que tá. Tem gente que não... realmente, tem gente que não vai ter grana para fazer ou vai ter coragem de fazer o que eu fiz. Mas, infelizmente, é o que mais acontece. O que aconteceu com o bruxo Malagueta, só porque foi o rei de Oió que chegou e falou: não, você não, né? E aí algumas pessoas vão falar: tá, Diego, mas por que o bruxo Malagueta... Por que aconteceu isso com o bruxo Malagueta? O bruxo Malagueta aprendeu uma coisa bem simples. Não é porque ele é quem ele é que ele é melhor do que os outros. O que aconteceu com ele acontece direto com várias pessoas, a verdade é essa. O que aconteceu com ele acontece direto com várias pessoas. Mas o caso dele foi um caso um pouco assim... Como que eu posso dizer?
foi um caso que parece que não teve muita explicação. Por que não teve muita explicação? O bruxo malagueta, o nome já sabe, todo mundo já sabe, ele é bruxo, né? Ele é bruxo. Só que ele ser bruxo, segundo foi o que foi falado, ele ser bruxo foi o que fez com que o rei de Oió não aceitasse a ritualística dele, ou simplesmente não desse o título para ele. Só por ele ser bruxo. Então, por ele ser bruxo, as coisas para ele não funcionaram do jeito que deveria de funcionar. O sagrado aceitou, Oiá aceitou, o sagrado aceitou o rito dele. Mas o ser humano aqui na Terra, chamado Rei de Oió, né? Que eu não sei nem o nome do cara, mas eu sei que o cara é Rei de Oió, né? O cidadão simplesmente não. Ele não é. No título dele não está reconhecido porque ele é bruxo. E aí, enquanto eu estava lá na live, todas as pessoas questionaram também. Tá, mas os oráculos não viram isso? As pessoas que fizeram a iniciação dele não viram isso? O que tá, não viram isso? Pois é. Pelo menos eu que jogo Eren de Logum, né? A gente consegue ver isso no Eren de Logum. A gente consegue ver isso em outras situações, né? Agora, acho muito improvável e muito difícil que a sacerdotisa que fez ele em Oiá e os outros babalaôs que fizeram ele em outros ritos não tenham visto isso nele. Até porque mesmo aqui no Brasil ele é um cara que é conhecido. Então, Bruxo Malagueta não é um cara que nasceu hoje. Ou não é um cara que está na mídia agora. Eu já vi alguns vídeos dele em outras redes. Então, não é um cara desconhecido. Todo mundo conhece ele como Bruxo Malagueta, certo? E aí como que as pessoas não conseguiram ver isso? Então, você sabe quando é um tipo de explicação que não tem justificativa? Ah, o cara vai deixar de receber o título dele, pagou para fazer toda a ritualística, pagou para fazer tudo, e aí só porque o cara é bruxo, o título dele está invalidado? Então, sabe aquela justificativa que na verdade não tem justificativa? Sabe aquela situação que você fica numa interrogação, tá? Só porque o cara é bruxo? Só porque o cara é bruxo? Invalidar o ritual dele só porque ele é bruxo? Então assim, infelizmente eu vou falar logo a verdade, ser humano é complicado. Ser humano é complicado. Por que ele é complicado? Apesar de que o rei de Oió, ainda bem que lá ele é de lá, né? Mas se ele vier para cá para o Brasil, isso aí que ele fez configura estelionato. Mesmo ele sendo o rei de Oió, aqui no Brasil configura estelionato. Lá e na Nigéria eu não sei como é que funciona isso. Mas aqui no Brasil é configurado isso como estelionato. Quando você paga para fazer algo, seja ele sagrado ou não, seja ele religioso ou não, seja ele o que for ou não, você pagou para ter aquele ritual. Mas aí alguém vai lá e invalida o teu ritual. Invalida o teu ritual. Isso configura estelionato. Configura estelionato. Então é que nem eu digo. As pessoas por terem um título de sacerdote, por terem algum título que dê a eles poder, eles acham que eles estão acima da lei. E não, não estão acima da lei. Ninguém está acima da lei, né? Mas o que aconteceu com o Bruxo Malagueta, isso acontece não só com ele. Aqui no Brasil acontece direto isso. Sacerdotes que se intitulam sacerdotes de alguma coisa, não sei se são mesmo, mas que invalidam títulos de pessoas
que trabalham pra caralho, muitas das vezes é que nem eu falo, tiram dinheiro da onde não tem, deixam de comer, deixam de pagar suas dívidas, deixam de pegar aquele dinheiro para investir em algo para o sagrado dele, né? Sacrifica tudo isso para o sagrado dele, para depois um fila da puta vir falar: pois é, esse filho da puta invalidou meu título. Só que aí é que tá, uma situação bem simples. E é o que eu levo muito em consideração hoje. Por isso que quando as pessoas chegam pra mim falando que tem títulos, eu vou pro jogo. E muitas das vezes acontece disso eu ficar apitando na minha cabeça. Como assim? Sim. Teve um caso que eu peguei, acho que foi semana passada. Antes de eu meter a mão no jogo, antes de começar o jogo, ficou vindo uma situação na minha cabeça. Essa mulher é sacerdotisa, essa mulher é mãe de santo. Essa mulher é mãe de santo, essa mulher é mãe de santo, essa mulher é mãe de santo. Então sim, mesmo o jogo de búzios, a intuição fala pra gente quem que aquela pessoa é. Então ficou instalando esse negócio na minha cabeça. Aí quando eu fui pro jogo, o jogo confirmou que ela era mãe de santo. Sim, antes de eu começar o jogo, a minha intuição, a minha espiritualidade estava gritando, falando: isso aqui é mãe de santo. E realmente a mulher era mãe de santo. Não estava em atividade, diz ela que não estava, né? Mas o jogo falou, né? Que ela tinha caminho para aquilo. E que talvez ela seja, né? Mas ela tentou titubear. Mas a minha intuição não falhou. Ela era mãe de santo. Então vamos lá. Espiritualidade ela não mente. Espiritualidade ela não mente. Você pode procurar várias pessoas, vários seres humanos, mas a espiritualidade ela não mente. Então não só no caso do bruxo Malagueta, mas no caso de qualquer um dessas pessoas que passaram por esse tipo de situação. É o que eu falo. A espiritualidade não é cega. Ela não é cega. Amanhã ou depois a conta chega. A conta chega e aí depois vai falar: ah, mas você acredita, Diego, na lei do retorno? Não, eu não acredito na lei do retorno. Mas eu acredito que tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Tudo aquilo que você faz tem uma consequência. Seja hoje ou seja mais para frente, não importa. A conta sempre chega. E se a conta sempre chega, as pessoas vão precisar tomar cuidado com isso. Por que, Diego? Porque vamos lá. Toda ação gera uma reação. Tem gente que se utiliza dessa ideia do cristianismo de lei do retorno. Não, não é a questão da lei do retorno. Mas vamos lá. Você comete uma merda. Você faz uma merda com alguém. Não é lei do retorno. Aquela merda que você fez contra alguém vai voltar para você de alguma forma. Pode não voltar por aquela pessoa, mas aquilo ali vai vir para você de alguma forma. Você vai ser cobrado por aquilo de alguma forma. Então não é lei do retorno. É porque tudo que você faz tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Então não tem como você dar de malandro. A verdade é que dentro da espiritualidade não tem como você dar de malandro. Tem sacerdotes que acham que podem dar de malandro. Mas não. A conta sempre vem. A conta sempre chega. É igual uma frase motivacional que eu gosto de botar muito na internet, que ela fala: cedo ou tarde, a conta vai chegar na tua mesa. Né? Ou seja, o garçom, ele sempre vai chegar na tua mesa. Se você consumiu alguma coisa em algum lugar, o garçom sempre vai chegar lá e vai te dar a conta na tua mesa. Ó, você consumiu isso, isso aqui é tanto. A vida é assim. E o cara que vai te cobrar é o garçom.
Então, se você fez algo, se você cometeu algo, se você fez algo contra alguém, a conta vai chegar. Não tem como. Ah, mas a conta ela sempre chega. Não tem pra onde correr. E aí é que tá. As pessoas hoje se utilizam de títulos para ter poder sobre algo que elas não têm controle. Realmente você não tem controle sobre aquilo que você faz. Como assim, digo? Realmente você não tem controle sobre aquilo que é feito. Mesmo quem trabalha com a espiritualidade. É que nem eu falo, nós somos apenas intermediários. Nós apenas fazemos o que fisicamente tem que ser feito. Se o sagrado aprovou, se o espiritual aprovou, se está aprovado, então não tem o que, né? Não tem o que questionar. Então, eu entendo você que sofreu esse tipo de situação. Eu entendo você que pagou caro para ter para fazer o seu a sua iniciação, as suas obrigações, para fazer aquilo que você acreditava que era certo, que era o teu sagrado. Mas infelizmente nós vivemos num mundo onde os seres humanos, vou falar logo assim, onde os seres humanos não estão nem aí com porra nenhuma. Eles não estão respeitando nenhum sagrado. Eles vão respeitar o quê? Se o cara não está respeitando nem o teu sagrado e nem o sagrado dele, você acha que... Então, infelizmente, é isso que acontece com o ser humano hoje em dia. Diego, e você nunca cometeu esse tipo de situação? Cara, eu já cometi. Alô? A gente comete vários erros. Igual agora, por exemplo, estou no meu serviço. A gente comete vários erros. Mas você cometeu um erro sabendo que aquilo é errado, as consequências vão vir. Então não adianta você achar que você vai dar de louco. Você nunca vai dar de louco. A espiritualidade vai te cobrar de alguma forma ou de outra. Ela vai te cobrar de alguma forma ou de outra. Então pode não chegar agora. A conta pode não chegar agora. Mas ela vai chegar. De alguma forma ou de outra ela vai chegar. Então esse vídeo é mais uma reflexão. É mais uma reflexão para você pensar, ver se realmente o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Isso é um vídeo mais de autoanálise, né? Isso é um vídeo de autoanálise. O que aconteceu com o Malagueta já aconteceu com outras pessoas também. E aí é que tá. A gente precisa parar e refletir até onde o ser humano vai. Não digo nem o sagrado, não é nem a religião, porque a religião não tem culpa de pessoas dessa estirpe. Mas infelizmente tem esse tipo de gente dentro da religião. Tem esse tipo de gente dentro dos cultos. Tem esse tipo de gente na sociedade. Então você que vai investir no teu sagrado, que vai investir num jogo, que vai investir numa iniciação, que vai investir num ritual, que vai investir em alguma coisa, a única coisa que a gente precisa entender é: será que o que você está fazendo e a pessoa com quem você está fazendo realmente não vai querer te sacanear? Não vai querer te extorquir? Então a ideia é você parar, pensar e refletir antes de tomar qualquer decisão. Veja se realmente aquela pessoa ou aquele sacerdote não vai te sacanear. Diego, mas sim, tem algumas formas de você saber que o sacerdote não vai te sacanear. Mas fazer o quê?
É a vida, né? Essa é a vida. Então o que a gente precisa fazer é, antes de sair entregando a nossa vida para as pessoas, antes de sair entregando a nossa espiritualidade para as pessoas, sacrificar, porque querendo ou não, tudo é um sacrifício. Se aquele sacrifício compensa. Ah, Diego, mas o sagrado, fazer as coisas pro sagrado sempre compensa. É, realmente, fazer as coisas pro sagrado compensa. Você não perde. Nunca você perde. Mas, aí é que tá. Se você não perde, mas alguém vai sair perdendo. Alguém de alguma forma vai sair perdendo. Se você encontrar, ou se você topar uma pessoa dessa sem caráter, independente se ela tem título ou não, se você topa com alguém que é sem caráter, esse é o problema. Procure pessoas de caráter. Procura sacerdotes de caráter. Procura pessoas de caráter. É isso que vai mudar a tua vida. Simples assim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilha o vídeo. Aqui abaixo do vídeo vai ter sobre nossas giras, né, nossas sessões, consultas oraculares. Todas as informações, até o contato, vai estar aqui abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos. Sucesso. Fui.